E ela sobre ela que vamos ver com detalhes. Agora na parte 1. E vamos ver com detalhes como venceu tudo pela fé. Fique até o fim e aprenda como Volt também poderá vencer qualquer situação, assim como Abraão venceu pela fé, um homem usado por Deus que nos deixou exemplo de como agradar ao Senhor e receber muitas bênçãos, mesmo tendo momento de fraqueza e erro, se levantou, honrava e era honrado por Deus. Até o final dessa linda história de vida e fé, você será tocado pelo Espírito do Senhor Deus e será transformado um verdadeiro vencedor pelo exercício da fé. Veja só. Abraão foi o progenitor da nação hebreia. É considerado o pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, os cristãos, em Cristo, filhos na fé de Abraão, Gálatas 3.16, os judeus, descendência de Isaque, e os muçulmanos, descendência de Ismael. Poucas pessoas na Bíblia conheceram Deus na mesma proximidade como Abraão conheceu. Abraão nasceu aproximadamente em 2100 a.C., em Ur dos Caldeus, cidade rica e sofisticada da antiga região da Mesopotâmia. O meio de Éber estava na 9ª geração depois de Sem, filho de Noé. Seu pai chamava-se Terá e teve 2 outros filhos, Meia e Arã. Sara também era filha de Terá, porém não da mesma mãe de Abraão. Gênesis 20. Verso 12. O casamento entre irmãos foi proibido apenas a partir de Moisés. Levítico 18 verso 6. Pouco se sabe sobre Terá. Segundo Flávio Joséfo, Terá praticava a idolatria e também fabricava ídolos. Joséfo ainda afirma que Terá tinha um quarto em sua casa que era utilizado para guardar esses ídolos por ele fabricados, e certo dia ele precisou fazer uma viagem e pediu a Abraão que cuidasse desses ídolos. Em seguida, Abraão pegou um machado e destruiu muitos daqueles ídolos, menos o maior deles. A seguir, pôs o machado na mão deste ídolo maior, e disse a Terá que este havia destruído todos os outros. Terá dissera ser impossível tal coisa, pois este não era um ser vivo, não se movia, não tinha sentimentos e era de argila. Abraão então perguntou, então por que você adora um ser que não tem vida e não passa de argila? Esta talvez seja uma das informações mais antigas que temos sobre Abraão. Aqui você já começa a entender como Deus usa um desconhecido. Fica então vamos ver mais desse homem tremendo. Arã morreu cedo e deixou seu filho Ló, que se apegou ao seu tio Abraão. Após a morte de Arã, Terá saiu com sua família de Ur em direção a Canaã. Flávio Joséfo sugere que Terá mudou-se de Ur devido à tristeza da morte de seu filho. Terá, no entanto, viajou apenas 1000 quilômetros até chegar a um lugar chamado Arã e ali ficou. Curiosamente Terá parou e ficou em um lugar que tinha o mesmo nome do seu filho que havia morrido. A Bíblia conclui dizendo que Terá não continuou seu trajeto até Canaã, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Gênesis 1 verso 32. A morte de Terá em Arã é curiosa. Alguma coisa distraiu Terá em Arã, tirando-o do seu foco inicial. Canaã. Tal a semelhança do nome da cidade com a dor da perda do seu filho o fez trocar. Canaã, que representava seu destino futuro e inicial, por Arã que tinha a ver com a lembrança do seu passado. O nome Arã significa força. Aprendemos com isso que o nosso passado pode até ter força, porém ele não pode nos impedir de irmos ao encontro do nosso destino final, Canaã eterna. Quando Abraão, que ainda se chamava Abrão, tinha a idade de 75 anos, Deus falou com ele pela primeira vez. Essa é a primeira das 7 vezes que a Bíblia relata que Deus falou com o patriarca. A proposta de Deus para Abraão não era das mais fáceis de ser aceita. Ele já tinha família, e por certo já havia se adaptado ao lugar nos anos que estava em Arã. Deus havia lhe dito, sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome, e tu serás uma benção. Gênesis 1:2 verso 1:2. Após ter aceitado a direção de Deus, Abraão então saiu de Arã, atualmente Turquia, e não de Ur dos Caldeus, atualmente Iraque. Gênesis 1:2 verso 4. Embora haja evidências de que desde Ur, na Mesopotâmia, Deus já havia dito a Abraão acerca de Canaã, Atos 7 verso 2 e 4. Veja que a partir desse ponto de obediência, a vida dele muda totalmente. Que lição podemos tirar disso? Abraão pegou sua esposa Surai, Ló, seu sobrinho, todas as suas posses e os seus servos, comprados em Arã, Gênesis 1:2 verso 5, e partiu rumo a um destino desconhecido. A proposta de Deus era sai da terra e depois te mostrarei, isso exigia uma confiança total. O fato de que tinha servos indica que ele acumulara, pelo menos, uma quantidade razoável de riquezas. A imagem que a maioria das pessoas tem de Abraão é a de um andarilho perambulando com sua família pelas montanhas de Canaã. No entanto,
Abraão na verdade era equivalente, na antiguidade, a um sheik beduíno muito rico que governava centenas de súditos e servos. Abraão era rico em ovelhas, bois, jumentos, camelos, servos e servas. Quando correu para libertar Ló, levou consigo 318 homens da sua casa. Os reis vizinhos reconheceram-no como príncipe poderoso com quem eles se prezavam de ter aliança. Abraão era um homem muito bem-sucedido em todas as suas posses, e não um beduíno desprovido de condições necessárias para a sua sobrevivência. Ele viajou 650 quilômetros de Harã até chegar a Siquém, em Canaã. Siquém era um santuário pagão dos cananeus, e foi ali que Deus disse que daria aquela terra a ele e seus descendentes. Caminhando por Canaã, Abraão poderia ter se perguntado como seria possível aquela terra tornar-se propriedade de sua prole, que ainda nem era nascida. A área já estava bastante ocupada. A Bíblia menciona que povos distintos que ali viviam. Mas, novamente, Deus aparece e declara explicitamente: é a tua posteridade que eu darei esta terra. Gênesis 1:2 verso 7. Como sinal de fé, Abraão erigiu um altar a Deus em Siquém. A expressão invocar o nome do Senhor, Gênesis 1:2 verso 8, significa mais do que apenas orar. Na verdade, Abraão fez uma proclamação, declarando a realidade de Deus aos cananeus nos centros da falsa adoração deles. No entanto, à medida que o tempo passava, Abraão continuava sem filhos e estava cada vez mais cercado, na terra prometida, pelos cananeus pagãos. Parecia que sua fé na promessa de Deus começava a vacilar. Assim, quando uma violenta fome assolou Canaã, ele não esperou pelo Senhor e tomou uma decisão para proteger a si e sua família. Levantou imediatamente acampamento e conduziu sua casa para o Egito fértil e próspero, em busca de alimento. Veja a partir de agora que ele tinha fraquezas como você também. Então Abraão revelou ainda outro aspecto intrigante do seu caráter. Com medo de que alguém o tentasse matar para tomar sua esposa, Surai, ele mentiu. Por ser belíssima, ele pediu a ela que dissesse ser sua irmã, e não sua esposa. O faraó ouviu comentários sobre sua beleza e pediu que a trouxessem ao palácio, Gênesis 1:2 verso 11 em diante. Ele a tratou bem, e a tomou para si, recompensando Abraão com ovelhas, bois, jumentos, escravos, servas e camelos em troca de sua irmã. Porém, Deus puniu o faraó com graves doenças, por ter ele tomado Surai para si. Quando o faraó descobriu que Abraão havia mentido, ficou furioso. Enviou Surai de volta para Abraão e expulsou toda a sua tribo do Egito. Mais tarde, Abraão teve uma experiência semelhante com Abimeleque, rei de Gerar, uma cidade filisteia perto de Gaza, Gênesis 20. Após deixarem o Egito, eles retornaram para Negev, uma região desértica no sul da Palestina, e de lá fomos para Betel. Os rebanhos de Abraão e os de Ló cresceram a Amós tanto que já não havia pasto suficiente para todos os animais. Houve então uma desavença entre os pastores de Abraão e os de Ló, e os dois decidiram Amós se separar. Gênesis 1:3 verso 7. Abraão disse a Ló que escolhesse que região ele gostaria de ficar e Abraão ficaria com a parte que sobrasse. Isso mostra que Abraão vivia pela fé e não pelas aparências. Qualquer que fosse a decisão de Ló, não abalaria Abraão. Ele não estava preocupado com o futuro, pois sabia que tudo estava nas mãos do Senhor. Ló possuía uma tenda, mas não tinha um altar. Ló não invocava a direção de Deus para tomar suas decisões. Para alguém que não tem comunhão com Deus, tudo o que lhe resta é seguir pelas aparências. Ló havia levantado os olhos e visto o que o mundo tinha a lhe oferecer, então, Deus convidou Abraão a levantar os olhos e ver o que o céu tinha a lhe oferecer. Ló escolheu um pedaço de terra que acabou perdendo, mas Deus deu a Abraão toda a terra que ainda pertence a ele e seus descendentes até o dia de hoje. Esse episódio revelou o caráter de Ló. Ele só havia prosperado e conseguido um rebanho porque Abraão havia lhe permitido sair com ele de Harã. Na primeira opção que teve, escolheu o melhor para si e o pior para o tio, demonstrando que em seu coração não havia nem ao menos o princípio da gratidão. Ló escolheu a bacia fértil do Jordão, estabelecendo-se próximo à cidade de Sodoma, na costa do Mar Morto. A Bíblia indica que naquela época, tal área era exuberante e fértil, e não um deserto árido que é hoje em dia. No entanto, sobrou para Abraão a terra de Canaã, na planície de Manre, perto de Hebron. Aquele foi um indício não apenas da generosidade de Abraão e do egoísmo de Ló, mas uma prova de que não é o lugar que faz a pessoa, mas sim a pessoa que faz o lugar. A benção estava sobre Abraão e não sobre Ló, e para onde ele fosse a benção de Deus o acompanharia. Por causa da fé que Abraão demonstrou, Deus ampliou a aliança. Antes, Deus havia prometido que a semente de Abraão possuiria a terra e seria uma grande nação. Agora, Deus prometia a Abraão que sua descendência seria tão numerosa como o pó da terra, Gênesis 1:3 verso 16-18.
Para confirmar essa palavra, Deus disse: levanta-te. Percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a te darei. Pela primeira vez é dito claramente que Canaã será dada diretamente a Abraão durante sua vida terrena, e não apenas aos seus descendentes em um tempo futuro. Abraão mudou sua tenda para os carvalhais de Mamre, em Hebron, e estabeleceu-se ali, usando Hebron como uma base mais ou menos permanente, embora fosse basicamente um nômade. Assim, que Abraão armou ali as suas tendas, edificou um altar ao Senhor, Gênesis 1:3.18. Algum tempo depois, sim, que Abraão esperasse, Deus o visitou ali em Hebron, Gênesis 1:8 verso 11. Deus sempre nos visitará onde houver um altar edificado a ele. Aprenda que sua vida deve ser sempre um altar de sacrifício a Deus, ele sempre visita quem honra. Houve uma guerra em que os reis de várias localidades próximas se uniram e atacaram as cidades ao longo da costa do Mar Morto, incluindo Sodoma e Gomorra. As cidades caíram e Ló e sua família estavam entre os que foram capturados como escravos. Quando Abraão ouviu que Ló fora capturado, reuniu em meio ao seu povo um exército de 318 soldados para resgatá-los. Ele os perseguiu até Dan, onde dividiu suas tropas e atacou quando o inimigo não esperava qualquer oposição. Ele os enfrentou e afugentou-os, libertando todos os prisioneiros e recapturando todos os bens retirados das cidades. Ele devolveu tudo ao rei de Sodoma, recusando qualquer recompensa, exceto a reposição de tudo quanto o povo comerá enquanto ele os trouxera de volta. Gênesis 1:4 verso 22 seguintes. Interessante que Abraão não se envolveu na guerra até ficar sabendo que Ló havia sido capturado. Só então decidiu tomar uma atitude. Abraão sabia estar separado do mundo, sem estar isolado dele. Era independente, porém não indiferente. Aqui apareceu o primeiro desenho bíblico no Velho Testamento. A seguir, Melquisedeque, rei de Salém, antigo nome de Jerusalém, veio e abençoou Abraão. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo o que possuía, não por ele ser o rei de Salém, mas sim por ele ser sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 1:4.18. Mas ainda havia em Abraão uma incerteza acerca de quem herdaria a sua herança. Certa vez ele argumentou com Deus que ainda não tinha filhos e que Eliezer de Damasco, seu mordomo, seria também seu herdeiro. A descoberta dos documentos de nos tem ajudado a esclarecer essa ainda obscura declaração. De acordo com o costume urreno, um casal sem filhos sem condições de engravidar poderia adotar um herdeiro. Na maioria das vezes um servo, que era um escravo, e ele seria responsável pelo sepultamento e pelo luto dos pais adotivos. Se um filho nascesse depois da adoção de um escravo herdeiro, o filho natural iria, claro, suplantá-lo. Desse modo, a resposta de Deus à pergunta de Abraão vai diretamente a esse ponto: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Gênesis 1:5 verso 4. Deus então confirmou sua aliança com Abraão, garantindo-lhe um herdeiro, uma nação e uma terra. Para não ficar um vídeo muito longo, vamos fazer a próxima com a parte 2, final. Mas você hoje é convidado a usar os bons exemplos da vida de Abraão e fé para ver na força do Espírito Santo. Se esse vídeo te ajudou, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário e envie para alguém que você gosta. Isso fará com que o YouTube mostre para mais pessoas. Até o próximo vídeo.